Fala galerinha, beleza? Dando continuidade então às nossas aulas online aqui. Hoje a gente vai trabalhar a questão da nova ordem mundial, ou bem como até o mesmo o livro de vocês ele trata aí a nova desordem mundial, né? E a gente vai ver por que que a apostila e o próprio, né, muitos pensadores, muitos geógrafos acabam criticando, né, esse novo modelo econômico, social que se formou a partir da nova ordem mundial, a partir do mundo globalizado. Beleza, gente? Então aqui vamos começar com um esqueminha, trazendo aí uma retomada, né, da questão do mundo bipolar até esse mundo multipolar. E aí a gente tem, né, começando lá no fim da Segunda Guerra Mundial, a própria Guerra Fria, né, esse período de mundo bipolar. E a gente tem, né, de um lado, do mundo bipolar, capitalismo com os Estados Unidos, e a gente tem do outro a União Soviética, né, com o modo de vida socialista, né? De um lado, o modo socialista entra em colapso, né, no final dos anos 80, e do outro, o capitalismo acaba prevalecendo, acaba predominando, né, tendo em vários pontos do mundo pontos, né, polos, melhor dizendo, bem desenvolvidos no sentido do capitalismo. Então a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos na América, né? A gente tem o Japão como um país capitalista na bacia do Pacífico, um país bem importante, e a gente tem a União Europeia, né? No continente africano, né? Influenciando o continente africano, o Oriente Médio e, consequentemente, também a Europa, né? Por estar na Europa. Então, a gente tem a União Europeia influenciando, né? Sendo hegemônico nesses locais do mundo, o Japão na bacia do Pacífico e os Estados Unidos na América, bem como em todo o mundo, né? E essa hegemonia mundial é que vai dar lugar à era técnico-científico-informacional, tá? Então, assim, a gente tem a nova ordem mundial, a ordem mundial multipolar. Então, que ela se inicia com o fim da Guerra Fria, o fim do mundo bipolar. Então, a gente tem a queda do Muro de Berlim, como a gente já viu, né? A gente tem a queda do Muro de Berlim, a gente tem ali o mundo com o capitalismo prevalecendo, e a gente tem a questão do mundo com vários polos econômicos agora sendo hegemônicos, influenciando. Então a gente não tem apenas eram dois polos, né? Os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Então a União Soviética é desmantelada, agora sobra só os Estados Unidos e aí a gente tem uma ordem mundial unipolar. Não, não é assim, tá? A gente tem a ordem mundial hoje em dia multipolar. Alguns pensadores, alguns geógrafos vão chamar essa ordem mundial, essa que a gente vive, de unimultipolar, porque a gente tem os Estados Unidos influenciando, né, o mundo inteiro, então seria o polo uni, o polo principal, e a gente tem vários polos também hegemônicos, mas com uma quantidade ou com uma hegemonia menos influente, tá? Então a gente tem ali os Estados Unidos influenciando, mas a gente também tem o Japão, tem a Alemanha, tá? Então a gente tem vários países aí fazendo parte dessa nova ordem mundial, da ordem mundial multipolar, tá? Dentro desses países a gente também tem a China, tá? Que acaba também influenciando bastante, apesar de não estar dentro dos polos hegemônicos ainda, porque a China, mesmo sendo hoje em dia a segunda economia mundial, a economia que mais cresce do mundo, é um país que ainda sofre com grandes problemas sociais, tá? E, consequentemente, acaba tendo a sua condição de vida, a condição de vida da população, um pouco pior do que os países hegemônicos no geral, beleza? Então, aqui a gente tem a nova ordem mundial, tá? E aqui eu tenho para vocês alguns blocos econômicos, tá? Que fazem parte dessa nova ordem mundial que vão surgir, né? Com a globalização, com a nova ordem mundial, certo? Dentre eles a gente tem, por exemplo, Mercosul, NAFTA, União Europeia, tá? Temos a própria comunidade andina, temos vários blocos econômicos importantes pelo mundo todo, beleza? Então, como eu já falei para vocês, os principais polos hegemônicos da nova ordem mundial são os Estados Unidos, Japão e Alemanha, por exemplo. Tá? E é importante a gente dizer que esse mundo globalizado da nova ordem mundial, ele não vai, né,
dizer respeito apenas no sentido econômico, mas a globalização ela vai fazer parte, né, de uma ligação entre países, tanto no âmbito político, econômico, social e também cultural, tá? Aqui a gente tem também uma foto que representa bastante a nova ordem mundial, porque além dos países hegemônicos, a gente tem os países emergentes surgindo nesse período, que são os países que têm um bom desenvolvimento econômico, mas ainda não estão no patamar dos países desenvolvidos por causa principalmente, tá, da condição social da sua população. E aí a gente tem países como o Brasil, como a Índia, como a própria China, tá, Rússia e a África do Sul. É o BRICS, né? É a conferência do BRICS, beleza? Então, esse processo de globalização no período técnico, científico, informacional, né? Ele acaba enaltecendo o capitalismo, porque a gente tem nesse processo uma intensificação, tá, das relações comerciais, e aí a gente tem a produção ela espalhada pelo mundo todo. Então, por exemplo, a gente tem a criação de multinacionais. Então, mercadorias como aviões, como o Boeing, né? A Boeing é uma empresa que tem, né, monta aviões nos Estados Unidos, mas as peças desses aviões elas vão partir de vários locais do mundo. Por exemplo, o Brasil acaba também fornecendo algumas peças para os Boeings. A China fornece, países europeus fornecem, mas claro, a gente tem que lembrar que as peças mais tecnológicas para a construção, né, do produto final, elas vão partir de países com melhor desenvolvimento tecnológico, com melhor desenvolvimento. Então, nesse caso, principalmente os próprios Estados Unidos e os países europeus, o Japão e assim por diante, tá? Então, a globalização como a consequência, né, dessa nova ordem mundial, como consequência desse período, desse processo, a gente tem, então, a intensificação das relações comerciais, como eu já falei para vocês, né? A gente tem uma intensificação, a gente tem uma homogeneização cultural. O que isso quer dizer? Uma cultura homogênea. Então, por exemplo, McDonald's. O consumo de McDonald's, né, do fast food, ele é estadunidense, certo? Mas a gente vê McDonald's no Brasil, a gente vê McDonald's no Japão, na Europa e todos os lugares do mundo, né? Ou seja, então a cultura do fast food, que é estadunidense, acaba, né, se espalhando pelo mundo todo. Outro caso aqui, uma coisa que está bem alta no Brasil hoje em dia é o Big Brother, né? No caso, o Brasil, ali é o Big Brother Israel, né? Então percebam, também uma homogeneização cultural. O mesmo programa acontece em vários locais do mundo, certo? Então, como eu disse para vocês, a globalização não acontece apenas na esfera econômica, mas também na cultura, né? Na sociedade, em todas as esferas que envolvem os seres humanos, beleza? E aqui a gente tem algumas consequências da globalização, porque a gente não pode pensar que a globalização que faz parte da globalização apenas coisas boas, tá? A gente tem que pensar que a globalização ela vai ter coisas boas, sim, né? Como por exemplo, os avanços proporcionados, tá? Pela própria evolução tecnológica, graças ao mundo globalizado, graças a esse trabalho em conjunto, né? Avanços nas áreas como, por exemplo, de medicina, genética, biomedicina, certo? A gente tem, por exemplo, países hoje em dia trabalhando, né? Bem importante lembrar, países hoje em dia trabalhando em conjunto para, né, para tentar descobrir uma vacina para o Covid-19, que é um problema que a gente vive hoje no mundo atualmente, né? Então, a globalização ela vai permitir que isso aconteça, tá? Isso vai ser um aspecto positivo da globalização. Mas também a gente tem vários aspectos negativos, tá? Aqui mais algumas características da globalização, não quer dizer que sejam aspectos negativos, mas a gente tem hoje um mundo configurado em redes, a gente tem um aumento dos fluxos, né? E aí vai de mercadorias, pessoas, informações, né? No mundo globalizado, a gente tem a expansão de empresas multinacionais, transnacionais, empresas globais, né? Que são aquelas empresas que têm uma sede num país central, num país desenvolvido, e seus filiais nos países emergentes, subdesenvolvidos, né? Para sempre buscar mais lucro para aquela empresa, né? Porque as empresas hoje em dia buscam sempre uma mão de obra mais barata, isenção fiscal, tá? Então a gente tem essa dinâmica hoje em dia,
né? A gente tem a formação dos blocos econômicos, a gente tem a consolidação do sistema capitalista, ampliação do sistema neoliberal, que nada mais é do que aquela não intervenção na economia, tá? Então a gente tem alguns aspectos aí que vão, né, fazer parte da globalização. Mas a gente tem também os aspectos negativos, e aí a gente pode o Milton Santos, tá? Até depois eu posso passar o link para vocês de um documentário dele. O Milton Santos vai mostrar para a gente que a globalização ela pode ser vista de três formas, tá? A partir da percepção da globalização, a própria realidade da globalização e uma possibilidade que poderia ser, né, a globalização. Então, o Milton Santos diz que o mundo que percebemos é a globalização como fábula. Ele diz que o mundo hoje em dia, o mundo globalizado, ele é mostrado principalmente para os países periféricos que a globalização ela é boa e o mundo globalizado, né, vai fazer com que todo mundo tenha acesso a tudo e todo mundo vai melhorar sua condição de vida e tudo mais. Um segundo ponto que ele levanta é a globalização como perversidade, que seria o mundo real, né? Que é aquele aumento da desigualdade graças à globalização, certo? Por exemplo, uma empresa multinacional, ao se instalar no Brasil, será que um pequeno produtor ou um cara que tem uma microempresa consegue competir, né, a nível de preço de produto com aquela gigantesca empresa que se instala, né, ao seu lado? Ele consegue competir com aquela empresa, ele produzindo a mesma coisa, né? Ele consegue ter uma competição de preço, de mercado? Fica difícil, né? Então, com certeza, aquele pequeno produtor vai ser engolido pela multinacional, fazendo com que o lucro daquela empresa multinacional vá para o país sede e a gente tem aqui no país e tem a filial no país, né, que vai ali abrigar a filial, a gente tem um aumento da pobreza. Consequentemente, a gente tem, né, o Milton Santos vai mostrar isso, que a gente tem um aumento da diferenciação, um aumento da desigualdade no mundo, tá? Até no documentário ele faz uma analogia do salário mínimo ou de quanto ganha, tá? Um norte-americano, no caso um estadunidense, e um tanzano, né? Um país da África. Então, ele vai fazer essa diferenciação e ele vai mostrar que antes do mundo global, antes da globalização, a gente tinha uma diferença menor do que hoje em dia com o mundo global. E aí ele vai mostrar também a globalização como possibilidade, uma outra globalização, ou seja, o ser humano ele poderia pensar uma outra globalização, que não é essa, tá? Para o desenvolvimento humano, para que todo mundo tenha acesso. Então, hoje em dia, a gente tem várias pessoas que não têm acesso nem à energia elétrica, vocês imaginem ter acesso à internet. Então, o Milton Santos ele vai fazer essa crítica, tá? Que a globalização hoje em dia ela é muito excludente e o ser humano poderia pensar numa globalização que fosse inclusiva, tá? Que todo mundo fizesse parte. Beleza, gente? É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo e fiquem no aguardo aí da próxima aula, beleza? Beijo!